Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sônia França e nessa aula eu vou explicar para vocês como é que faz questionários no Moodle. Com isso, vocês poderão elaborar avaliações e atividades para que seus alunos respondam diretamente do ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá? Para criar um questionário no Moodle, você deve seguir 3 passos. No primeiro passo, você vai criar o banco de questões e se refere a elaborar as questões e deixar essas questões salvas no banco de questões. No passo 2, você vai fazer a criação do questionário. Essa fase, o que vai se fazer é a formatação desse questionário, passando algumas informações importantes, como o tempo que o questionário vai ficar disponível para o aluno, quanto tempo esse aluno tem para responder, se ele pode responder várias vezes e como é que vai ficar valendo a nota desse aluno. Então, é nessa fase em que a gente vai configurar o questionário. No entanto, nessa fase, o questionário ainda vai estar vazio. Ele só vai ser configurado, mas as questões ainda não vão ser adicionadas nele. Isso só é feito na fase 3, em que as questões vão ser adicionadas ao questionário. Então, elabora as questões, cria o questionário e adiciona as questões ao questionário. E assim, você consegue fazer uma avaliação, uma atividade, para que seu aluno responda diretamente no AVA. Dependendo do tipo de questão, você pode até ter o questionário sendo corrigido automaticamente pela ferramenta, se todas as questões forem objetivas. Então, eu vou agora para a tela do Moodle mostrar como é que cada um desses passos é executado. Eu estou aqui em uma sala de aula virtual no Moodle e vou começar explicando o passo 1, que é a criação do banco de questões. Minha avaliação ou atividade ela é composta por questões. Eu preciso elaborar essas questões e colocá-las no banco de questões. Para isso, eu vou clicar aqui na área de configurações, eu vou clicar em banco de questões. E com isso aberta essa tela, eu já tenho aqui algumas questões criadas no meu banco de questão. E para cada nova questão que eu quiser criar, eu vou clicar aqui em criar uma nova questão. Vejam aqui que o Moodle ele disponibiliza para que você elabore questões de vários tipos. Então, tem questões subjetivas, como a descrição, em que o aluno pode responder com vários parágrafos, ou questões objetivas, como verdadeiro ou falso, questões de múltipla escolha, questões de associação. Então, para cada tipo de questão, eu tenho um conjunto de informações que eu tenho que passar na hora da elaboração. Dessa forma, eu resolvi que eu vou fazer um vídeo separado, explicando apenas como você monta cada tipo de questão, a configuração da montagem de cada tipo de questão, certo? Mas vocês ficam sabendo que nesse passo da criação do banco de questões, vocês vão na opção banco de questões e vão criar as questões para o seu questionário. E assim, com as suas questões elaboradas, elas ficam disponíveis para que você faça a inserção dessas questões nos seus questionários. Agora que nós já sabemos como fazer a criação do banco de questões, vamos passar para a fase em que nós vamos criar o questionário. Então, para isso, eu venho na opção ativar edição e vou escolher a área da sala em que eu vou adicionar o questionário. Então, eu quero adicionar aqui na área de atividades avaliativas, eu venho aqui adicionar uma atividade ou recurso e eu venho na opção questionário. Vou clicar em acrescentar e venho a fase em que eu vou configurar esse questionário. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem um nome que vai sair lá no link na sala virtual. Vou colocar aqui primeira avaliação. Nessa área aqui da introdução se coloca alguns comentários ou instruções para avaliação. Vamos para a parte da configuração da duração. Você pode dizer qual é o momento que o questionário vai ser aberto, qual a data e horário para ele ser aberto, data e horário para ele encerrar, quanto tempo o aluno tem para responder essas questões, o que vai acontecer quando o tempo de limite expirar e aqui um período de carência. Então, eu vou configurar aqui cada um desses campos. Eu vou ativar aqui em abrir questionário e vou dizer qual é a data e horário de entrega, assim como também data e horário de encerramento. Vou também ativar aqui e configurar essa parte. Então, essa minha avaliação ela vai ficar aberta das 18 horas do dia 18 até as 21 horas do dia 18. Então, eu estou liberando aqui 3 horas para que o aluno tenha acesso a essa avaliação. No entanto, eu posso definir um limite de tempo. Se eu não definir isso, o aluno vai poder responder essa prova aí em 3 horas. Se eu quiser definir um limite de tempo, eu vou ativar e vou dizer qual é o limite de tempo.
Vou colocar aqui 60 minutos. Então, com isso, significa que a partir do momento que ele começar a responder, ele tem 60 minutos para finalizar essa avaliação. Então, veja que mesmo que a prova esteja aberta para a resposta durante 3 horas, a partir do momento que ele iniciar a sua resposta, ele precisa terminar em 60 minutos. Então, vocês também podem delimitar isso. Deixar um período aberto mais amplo, mas o aluno vai saber que na hora que ele começar, ele só tem menos minutos do que a prova vai estar lá aberta. Uma outra coisa que faz parte da configuração do questionário é quando terminar o tempo, certo? Então, tem aí o intervalo em que a prova está disponível. Então, quando terminar esse tempo, o aluno que estiver respondendo na hora que o tempo expirar, o que é que vai acontecer com ele? Então, tem 3 situações. Uma situação é que o próprio ambiente vai pegar o que o aluno já respondeu e enviar automaticamente, que ele chama de tentativa. Ele vai pegar aquela tentativa e enviar automaticamente. Uma outra situação é: há um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar as questões. Então, acabou o período de responder aquela avaliação, a ferramenta vai dar um tempo para que o aluno poste. Mas ele, nesse tempo aí de carência, ele não vai poder ir lá e fazer nenhuma mudança de questão ou responder mais alguma questão que fique sem resposta, certo? Então, ele só tem um tempinho, diz, olha, termina aí que acabou o prazo, você só vai ter o tempo de enviar. E a outra situação é: a tentativa precisa ser enviada antes do tempo expirar ou não será levada em conta. Então, se o aluno deixar chegar no período de término, de encerramento do questionário, se ele não já tiver enviado, tudo que ele fez vai ser perdido. Então, acredito que das 3 opções, a mais tranquila seria, no caso, a opção em que o aluno vai receber o aviso que o tempo acabou e vai dar o tempo só para ele postar. Então, ele não toma o susto da prova ser enviado automaticamente, muito menos a questão de o tempo expirar e a prova, tudo que ele fez, não ser levado em conta, que é o caso mais drástico, Então, eu vou configurar nesse tipo aqui, deixar ele enviar. E por fim, aqui nessa área de duração, a gente tem o período de carência de envio. Nesse caso, essa carência, quando o tempo terminar, eu vou dizer que ele vai ter aqui 2 minutos. Ele vai ter 2 minutos para finalizar, não vai mexer nas questões, mas ele vai ter 2 minutos aí para o envio. Então, aqui com relação à duração, nós definimos quando o questionário fica disponível para respostas e quando fecha o período de resposta. Quando o aluno iniciar a responder essa avaliação, quanto tempo ele tem para terminar, e quando o tempo terminar, o que é que o sistema vai fazer com relação ao envio daquela tentativa. Então, passando aqui para a área de notas, vou falar mais da configuração das tentativas permitidas, que é: você deixa que naquele período de tempo que a prova está aberta para o aluno responder, quantas vezes ele vai poder tentar responder essa prova. Pode ter uma quantidade limitada ou você vai delimitar quantas tentativas ele pode fazer. Então, aqui, para exemplificar, eu vou dizer que ele vai ter uma quantidade limitada de tentativas e aí o sistema quer saber qual é o método de avaliação. Ele vai poder tentar várias vezes, o sistema precisa saber qual é a nota que vai ser considerada. Se é a nota mais alta, se vai tirar uma média de todas as tentativas do aluno, cada nota que ele tirou em cada tentativa, se só vale a primeira tentativa ou a última tentativa. Então, se eu coloco que só vai poder fazer uma vez, veja que o método de avaliação ele já fica indisponível, porque uma única vez vai valer a nota que ele tirar naquele momento. Com relação aqui à área de layout, uma coisa que é configurada é qual a ordem das perguntas, se você quer que as perguntas sejam ou não embaralhadas, e com isso, a cada vez que um novo questionário é gerado, as questões vão vir em uma ordem diferente. Então, isso tem situações que isso pode ser interessante, outras nem tanto. Pode ser que você tenha uma ordem, uma sequência lógica para as questões. Às vezes você pode ter uma questão que está interligada com outra, e aí se você embaralhar, isso vai dar problema. Mas aí, dependendo da situação, você verifica se é interessante ou não essa questão das questões irem aparecendo em ordens diferentes a cada vez que o questionário é gerado. Então, a ordem das perguntas, eu quero como eu editei ou eu posso embaralhar aleatoriamente, certo? Eu vou pedir para embaralhar. E a outra configuração seria da nova página. Eu tenho uma nova página a cada pergunta
ou eu vou colocar todas as minhas perguntas em uma mesma página. Então aqui, do jeito que está, ele vai colocar uma pergunta a cada página, mas eu não vou querer assim, eu quero que ele coloque uma nova página a cada 10 perguntas. Então vai caber na página até 10 perguntas. E agora nessa área de comportamento da questão, a gente tem a primeira opção, que é misturar entre as questões, que significa que as alternativas daquela questão, elas podem ser misturadas. Então, se uma hora que o questionário é gerado, a alternativa certa era a letra A, numa outra hora ou para um outro aluno, quando o questionário for gerado, ele mistura e aquela resposta que certa no questionário ela é a letra A, no outro questionário ela passa a ser a letra B, porque ele embaralhou ali as alternativas. Então, além de embaralhar as questões, né, então embaralho as questões todas, eu também ainda posso embaralhar as opções da minha questão. Então, eu rolei a tela e cheguei na área de feedback geral, que dependendo dos intervalos de notas, você pode dar um feedback para o aluno. Então, se ele tirou a nota 10, você vai dar lá um feedback, parabéns, você fechou a avaliação. Então, passada a parte do feedback, você também a parte do feedback é opcional, você não precisa obrigatoriamente dar esse feedback. Veja que eu passei por algumas configurações que eu deixei o padrão que a ferramenta já sugere, certo? E aqui no final eu vou em salvar e voltar ao curso. Com isso, meu questionário passa a existir. Ele está todo configurado, mas veja que hora nenhuma eu ainda falei das questões, certo? Lembra que o passo 2 é um passo em que eu configuro o questionário, mas não adiciono as questões nele. Isso é passo 3. Então, vamos lá, salvar e voltar ao curso. E com isso, meu questionário já se encontra aqui, primeira avaliação. E assim a gente finaliza o passo 2. Vamos agora ver como é que a gente vai adicionar questões no questionário. Então, a gente vai desativar a edição e vai clicar no questionário. Então, na minha primeira avaliação. Com isso, ele vai me dizer que não tem nenhuma pergunta inserida no questionário. Então, eu vou agora aqui editar o questionário. Não tem nenhuma pergunta nesse questionário. Então, vamos começar adicionando as questões, né, para o meu questionário. Com isso, a gente tem aqui, olha, todas as questões do meu banco de questões já aparecem aqui. Então, eu posso puxar as questões que estão lá no meu banco de questões, que eu acho que é a parte que fica mais organizada se você faz dessa forma. Ou você pode criar uma nova questão aqui. Eu prefiro criar primeiro lá no banco de questões, depois trazer e aqui eu só puxar. Normalmente eu não gosto de ficar elaborando questões nesse momento de edição do questionário. Mas aí vocês sabem que existe essa possibilidade. Então, eu vou escolher aqui quais são as minhas questões. Eu posso escolher aqui uma ordem, mas lembrando que eu disse que as minhas perguntas vão ser embaralhadas, né? Elas podem aparecer em qualquer ordem. Então, apesar de eu definir uma ordem aqui, na hora que ele gerar o questionário, ele vai vir não necessariamente nessa ordem que eu criei, certo? Porque ele vai estar embaralhando. Então, eu vou puxar aqui a questão 1. Então, vocês podem puxar todas as questões que você quer, né, para o seu questionário. Então, eu puxei 5 questões para o meu questionário. Então, nessa fase agora, eu vou dizer qual é o valor de cada questão. Eu tenho 5 questões na minha avaliação e eu vou ver quanto vai valer cada uma delas. Você pode dar qualquer valor. Nesse caso aqui, eu quero que ele alcance a nota 10, que aqui no Moodle fica como 100. Se eu tenho 5 questões, eu vou distribuir os pontos de forma igualitária. Eu venho aqui para cada questão, eu vou colocar aqui no valor 20. Quando você bota o valor, você clica logo em gravar, senão você perde essa informação do valor. Pronto, com isso, meu questionário já tem as questões que eu quero, eu já defini quais são os valores, veja que o total está 100, batendo aqui com 100 aqui, e eu tenho 5 perguntas. Veja que no meu banco de questões eu posso não ter utilizado todas as questões que estão lá. Então, você pode ir elaborando suas questões ao longo da disciplina e todas elas vão ficar armazenadas no banco de questões e você puxa conforme vocês precisem, certo? Uma outra coisa interessante que pode acontecer é você pedir para que sejam adicionadas perguntas aleatórias. Então, além das questões que você puxou para a sua avaliação, você pode pedir para que a ferramenta escolha uma questão do seu banco de questões e adicione aquela avaliação. Então, pode ser que quando o questionário for gerado, um aluno tenha acesso à questão X e o outro aluno, a questão aleatória que foi adicionada ao seu questionário, seja para o outro aluno a questão Y. E aí você tem as questões
Além do embaralhamento de questões, o embaralhamento das alternativas, você ainda tem essa opção de inserir questões aleatórias. Então, com isso, a minha avaliação já está toda configurada, já foi feita a adição das questões e ela está pronta para o aluno responder. Então, veja que é relativamente simples. A questão mesmo é você bolar as perguntas que a gente vai ver no outro vídeo. Quando você finaliza tudo, você pode pedir uma visualização. Essa visualização, você vem aqui na área de configurações, visualizar prévia. Eu vou clicar. Esse meu banco de questões são questões relacionadas a filmes e séries de TV. Só são questões para teste mesmo e ilustrativas para eu explicar para vocês como é que utiliza a ferramenta. Então, eu tenho aqui a primeira questão sobre a série Dark, perguntando a cidade em que se passa. Eu tenho aqui o conjunto das alternativas. A alternativa certa é o item na letra D. Eu só estou falando aqui para a gente ver quando eu vou pedir para ele gerar novamente esse questionário, que vocês vão ver que ele vai modificar essa ordem, tanto a ordem de que essa questão vai aparecer, quanto também a letra correta. Então, tem aqui outras questões, uma questão verdadeiro ou falso, questão de resposta curta, e assim vai. E aí você consegue olhar o seu questionário e verificar se ele ficou todo correto, se a montagem está certa, se tem algum erro de escrita ou outra coisa nas alternativas, e aí você consegue fazer a verificação. Eu respondi só para passar para o próximo. Ele apresenta um resumo das tentativas, dizendo que as respostas foram salvas, o tempo que ainda tenho para responder. Lembra que eu falei que o aluno, quando começa, ele tem até 60 minutos para responder. Então, ele está me dizendo aqui que eu ainda tenho 57 minutos. Eu posso retornar para fazer algum ajuste ou eu já posso enviar e terminar. Nesse caso que é tentativa única, na hora que eu enviar e terminar, eu não posso mais fazer nenhuma mudança, certo? Então, eu vou enviar tudo e terminar. Ele me dá um alerta dizendo, enviado uma vez, você não vai poder alterar, porque foi tentativa única. E aqui é apresentado o resultado. Então, está falando o tempo que eu desprendi para fazer essa prova, qual foi a nota. No comentário saiu parabéns porque foi o feedback que eu coloquei lá na área de feedback. E aí eu tenho a correção das perguntas, que seria o gabarito. E vai dizendo cada uma que foi acertada e nas que eu errei. Sempre no final vem qual é a resposta correta aqui nessa área. E se eu na pergunta eu colocar um feedback, também vai vir o feedback para aquela pergunta. Então aqui ele vai mostrando cada uma que eu terminei. E eu termino a revisão. Então o aluno consegue responder e ver quais foram as questões que ele errou. Eu vou clicar aqui novamente em visualizar prévia, só para mostrar para vocês que ele já embaralhou as questões. A primeira questão já não foi mais a questão da série Dark. E veja que aqui, a questão da série Dark, a resposta certa agora passou a ser a letra A. Então, além de embaralhar as questões, ele embaralhou as alternativas. Veja que isso é interessante para quando a gente tem uma avaliação em que o nosso aluno vai responder a partir do ambiente, né, de forma remota. Eu vou sair da visualização, vim para a área da disciplina, porque o meu questionário ele já está pronto. Está pronto para uso. Então, nós fizemos a criação do banco de questões, criamos nossas questões, configuramos o questionário e adicionamos as questões e ainda fizemos o teste para verificar se estava tudo correto. E assim a gente termina essa aula sobre questionários no Moodle. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveito para convidar para que vocês assistam a aula em que eu vou explicar a configuração de cada um dos tipos de questões. Obrigada e até mais. Tchau, tchau!